E aí pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje estarei dando continuidade aqui à série sobre esteroides anabolizantes, né? Estarei falando hoje em especial sobre a testosterona, né? Quais os tipos de testosterona, quais as dosagens de testosterona, né? Se existe alguma testosterona que é melhor que a outra, né? Qual seria uma testosterona melhor para períodos de off-season, qual seria a melhor opção para um período de pré-contest, qual seria a melhor opção para um período de ganho de massa magra, ou para um período de definição, ou bulking ou cutting, como vocês mais novos preferem dizer, né? Então, hoje espero estar passando aqui com esse vídeo, né, um pouco da minha experiência, né, e estar dando alguns exemplos práticos aqui para facilitar o entendimento de vocês, para que vocês possam aí estar construindo aí o seu entendimento aí a respeito do assunto. Né? Como vocês já sabem, né, eu sempre faço questão de dizer, eu não sou o dono da verdade, né, mas tenho uma experiência considerável aí em alguns determinados assuntos aí que eu abordo aqui no canal. Então, eu espero que você, a partir desse vídeo, que você passe a pesquisar mais, que você acompanhe mais, que você assista até mais vídeos desse canal ou de outros canais aí confiáveis, né? E que você possa estar aprendendo mais e formando suas próprias convicções, né? Suas próprias teorias, né? Baseadas em coisas concretas, né? Então, vamos lá, pessoal. Testosteronas, né, no mercado nacional, nós temos algumas testosteronas aí muito populares, né, conhecidas aí no meio farmacêutico, né. No Brasil, nós temos disponíveis nas farmácias, né, a Deposteron, que é o nome comercial do cipionato de testosterona, né, que é equivalente ao Testex lá de fora, e temos a Durateston, né, que é o equivalente ao Sustanon lá de fora, e que é uma testosterona de 4 ésteres, né? Então essas são duas das testosteronas mais populares e mais utilizadas aqui no Brasil. E Durateston, por alguns motivos aí burocráticos aí, né? Ela, mais uma vez, ela foi suspensa a sua comercialização, né? E a fabricação, acredito também. Então, mas muita gente espera, né? Todos nós esperamos que em breve o produto possa estar de volta aí ao mercado, né? Já que sempre, né, bons produtos são sempre muito bem-vindos, né, no mercado. Então, temos no momento apenas a Deposteron, em breve a Durateston estará de volta, e no meio underground, né, nós sempre tivemos aí no Brasil o enantato de testosterona, né, que é um éster de meia-vida longa, e o propionato de testosterona, que é um éster de meia-vida mais curta, e temos também, né, algumas farmácias manipulam uma testosterona oral, que é a metiltestosterona. Eu, particularmente, nunca fiz a utilização, provavelmente não irei fazer, não vejo necessidade de estar fazendo a utilização de uma testosterona oral, né, já que a sua biodisponibilidade ela é reduzida, né, e é tão mais fácil você estar usando uma dose de testosterona injetável. A oral, ela tem a sua absorção, né, vamos dizer assim, de uma forma mais clara, mais fácil, né, ela tem a sua absorção diminuída, né, devido ao processo, né, como todo esteroide oral. Então, a não ser que seja um caso muito específico durante um período muito curto de tempo, talvez seja viável, mas não tenho experiência necessária para estar falando isso aqui para vocês, né, sobre esse tipo. E temos também, hoje em dia no mercado, temos alguns blends, né, algumas misturas aí de testosterona, né. Tem algumas empresas aí que elas mesclam às vezes alguma testosterona de meia-vida curta, outra de meia-vida mais longa, fazem alguma mistura, né, que são conhecidos como os blends, né, assim como o blend mais conhecido, original mesmo, é a Durateston, mas outras empresas também fazem alguns blends muito parecidos, alguns com a mesma formulação e outros com fórmulas diferenciadas. Né? Então são essas as testosteronas aí disponíveis no mercado nacional. Se você qual seria a melhor opção, né? No caso, se você tem um laboratório underground de grande qualidade e confiança, você pode, né, de acordo com o seu custo-benefício, pode estar usando sem problema nenhum, né? Se você já testou, você já viu tudo direitinho, está funcionando legal.
baseado em exames, né, não em achismo, você pode estar usando aí. Mas caso você não tenha tempo para testar ou você não confie 100% no seu laboratório, na marca que você está utilizando, que você opte pelos produtos originais de farmácia, porque eles têm um grande controle de qualidade, né? E o que está escrito ali na embalagem realmente é o que vai conter no produto. Você não vai ter o risco, né, de estar usando nada falso ou nada subdosado. Então é muito importante aí, caso você seja um atleta em preparação, que você não pode dar espaços e margens para erro, é interessante você estar fazendo a utilização de uma testosterona original. Agora, se você já tem um laboratório de confiança, né, você pode estar aí continuando aí a utilização, né? No meio, vamos falar aqui sobre no meio esportivo, né? Essa questão aí da testosterona, qual seria a melhor opção, né? Isso foi muito propagado no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, algumas publicações, né, tiveram esse tipo de abordagem, né, talvez vindo de alguma vertente aí de algum outro país. Essa vertente, criou-se aí uma lenda aí, né, em cima de tipos de testosterona e como se cada testosterona tivesse uma função diferente, né? Então ficou muito propagado, eu mesmo aprendi dessa forma, né? Comecei a ler os livros, né, no começo dos anos 2000, né? E o que era ensinado nos livros era justamente que o Deposteron, né, ele era melhor no off, porque ele ocasionava menos retenção de líquidos. E a Durateston, ela também era utilizada em off, porque ela também causava retenção de líquido, e que o propionato era a melhor opção em pré-contest, porque o propionato teria essa capacidade de reter menos líquido. E o enantato, algumas correntes diziam que era alguma coisa mista, né, que ele servia tanto para um para o outro, e outras correntes diziam que o enantato ele tinha essa característica de reter líquido, ou seja, praticamente só o propionato era testosterona vamos falar assim, de corte, e o resto era testosterona de ganho de massa bruta, retenção, né? Então, com o passar dos anos aí, muita gente aprendeu desse jeito, e hoje, né, em 2019, quase 2019, no final de 2018, muitas pessoas ainda se apegam, né, a esses tipos de conceitos, né? Se você voltar um pouco mais atrás ali, começo dos anos 90, meados dos anos 90, final dos anos 80, e conversar com alguns atletas da época, você vai... Se você falar isso que eu acabei de falar para vocês, de tipos, eles vão achar até meio estranho. Por quê? Porque na época deles, de competição, existia, o uso era praticamente, não vou dizer totalmente, porque eu não posso ter certeza, mas era a maioria esmagadora aí eram de medicamentos originais de farmácia e algum outro de uso veterinário, né? Originais de uso veterinário. Então você tinha produtos de muita qualidade, poucos, porém com muita qualidade. E as testosteronas que eram utilizadas para esses atletas mais antigos, Durateston, Deposteron, ponto final. Off, Deposteron, Durateston, pré-competição, Deposteron, Durateston, ponto final. Então, com alguns anos depois, veio esse entendimento aí totalmente contrário, né, que uma tinha uma característica de ter mais que a outra. E hoje, né, depois de muito tempo, tive a oportunidade, depois de estar entrando aí na carreira competitiva, no mundo competitivo, né, tive a oportunidade de estar testando aí esses protocolos. Então, eu vou falar um pouco aqui da minha primeira experiência, né, com testosterona, porque o meu primeiro trabalho em 2014 não foi feita a utilização de testosterona. Primeiro trabalho, né? E minha segunda temporada como atleta, eu consegui resultados muito expressivos, né? Consegui um físico mais leve, claro, mas com muita qualidade, com muito detalhe, fazendo a utilização de enantato de testosterona, né? Do começo ao final da preparação. Estava com um treinador na época, e esse treinador me pediu que eu fizesse a utilização do enantato junto com combinação de outros produtos, né, que eu posso estar passando isso mais para frente em outro vídeo. Então,
E foi um dos melhores trabalhos que eu já fiz até hoje, um dos melhores físicos que eu atingi até hoje. Então, ficou aí provado que, na prática, isso não teve relevância alguma, o tipo do éster não teve relevância alguma. E a dieta estava muito bem montada, bem apertada, bem estruturada, exercícios aeróbicos, combinado com musculação, obviamente, e eu tive um resultado incrível com enantato. Então, ficou aí já, eu já comecei a olhar com outros olhos, né, esse tipo de abordagem e estudando mais a fundo, conversando, né, com o pessoal no meio competitivo. Muita gente já sabia disso, né? Uma pequena parcela, às vezes um pessoal mais conservador, que ainda tem esse entendimento do começo dos anos 2000, ainda acaba tendo essas ideias, né? Então, questões de preparação e finalização, isso fica muito a critério aí da vertente que é utilizada, né? Então, eu tive certeza então que eu não tinha problemas de retenção, aromatização, esses problemas aí com testosterona. Eu acredito que em nível competitivo ali, aquela coisa mais exigente, possa ter alguma diferença em algumas pessoas em relação à aromatização e retenção de líquidos, né? Mas isso é um nível muito alto ali, num nível de finalização, faltando semanas para um campeonato, não para um físico comum de praia, um físico de rua, né? Vamos dizer assim, né? Um shape de rua. Então, posteriormente, né? Fiz mais um trabalho, posso dar aqui outro exemplo, sul-americano de 2017, ele foi praticamente o trabalho inteiro foi utilizado, foi utilizada Durateston, Durateston em dosagens baixas, né? E lógico, obviamente combinado com outros produtos aí, né? Então, e acabei sendo, essa preparação eu fiz sozinho, acabei ficando muito bem aí na competição, com um físico extremamente seco, né? Contrariando aí a teoria de que existe uma testosterona melhor para alguma outra fase do que outra, né? Então eu particularmente prefiro usar testosteronas de meia-vida mais longa para evitar aplicações constantes, porque isso durante alguns meses começa a ficar muito chato, né? Muito desconfortável, por tendo em vista que você já faz a utilização de várias ml, às vezes até por dia, né? Diariamente, de outros componentes. Então é mais um componente para você ficar colocando todo dia. Isso não me agrada. E geralmente muitas marcas de propionato eles acabam tendo, não sei, por algum motivo aí de fabricação, né? Até imagino alguns, mas não posso afirmar com certeza, eles têm as características de inflamação. E eu prefiro, então, estar optando por meias vidas mais longas, mas também já fiz a utilização de propionato sempre em fases finais, né? Talvez para você poder utilizar o propionato praticamente até faltando até dias para a competição, né? Mas não vi tanta diferença na prática. Então eu aconselho aí que vocês não se apeguem, né, a essas coisas de porque a testosterona tal retém mais, a outra retém menos. Isso já ficou ultrapassado há muito tempo, né? O que a maioria das pessoas, quando aborda esse tipo de tema, né, que tem esse tipo de achismo, porque isso não tem base científica nenhuma, né? Não tem testosterona, são todas iguais. O que influencia é a quantidade de miligramas, né, utilizadas e a meia-vida, né, de cada éster, né? Então o que acontece? A maioria das pessoas que se apegam, você vê que geralmente é um pessoal mais novo, aquele garotinho ali que ficou ouvindo muito termo técnico, muita informação, aquele tiroteio de informações aí de YouTube. Então o cara fica totalmente confuso, falando um monte de besteira, né? E às vezes pessoas às vezes nem tão novas, né, também ficam ouvindo uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, uma coisa ali, e acaba se confundindo também, né, na hora de estar interpretando aí as coisas. Mas vocês podem reparar que a maioria das pessoas que tem essa grande preocupação com retenção, porque o propionato me retém, porque o propionato eu fico mais seco, isso aí você pode ver, na maioria das vezes, o cara não tem massa magra nenhuma considerável, o cara não treina bem, treina igual uma menininha de 13 anos, o cara
não tem uma alimentação consistente, nunca fez uma dieta na vida, não tem noção do que é uma dieta padronizada, né? E o cara não tem experiência, não tem constância em nada. Então o que acontece? Ele acaba tirando isso de achismo, então porque ouviu algum cara falar, né? Algum cara assim que também não sabe, e vai passando para frente, vai passando e não atualizam o conhecimento. Então você pode ver que quando alguém se apega muito a esse tipo de questão, você pode ver que a pessoa não tem noção do que está fazendo. Vocês podem ver, conversando com atletas antigos, eu já acabei de dizer que eles, os caras extremamente detalhados, já conheço vários, né? Eu olhei a foto do cara e falei, meu, o que você fez aqui? Ah, Durateston e não sei o que. Eu falei, meu, tipo, negócio impressionante, né? E você vê também, né, pessoas, é possível, né, que você fique com um físico muito bom, com muita qualidade, usando até Deca e Deposteron, Durateston, tranquilamente, desde que a sua dieta esteja alinhada, a sua retenção esteja baixa, né? Então, e você pode ficar extremamente retido com propionato e, sei lá, estanozolol, Masteron, né? Então, oxandrolona, né, que tem a fama de que realmente esses esteroides eles têm uma característica interessante, porém são coisas, ajustes muito refinados, coisas muito finas. Para o usuário comum, né, para a maioria dos usuários comuns, isso não faz diferença, vocês podem acreditar em mim, isso daí não faz diferença alguma, né? Isso seria uma pequena vantagem ali em uma competição, uma coisa de mais alto nível. Então, vocês não se apeguem a esse tipo de coisa, né? E as pessoas também hoje em dia, né, criou-se uma tendência assim de desacreditar muito do poder da testosterona. Testosterona, quando ela foi começada, quando vieram nos anos 80 ali, inibidores de aromatase com preço mais acessível, os ciclos começaram a ter bases de testosterona, porque até então eram feitos com outros compostos, com primobolan, com deca, com dianabol, a base era outra. Então a partir dos inibidores, né, por problemas de ginecomastia, aromatização, outras coisas, né? Quando esses produtos começaram a chegar no mercado e ficar mais acessíveis, os fisiculturistas dos anos 80, começo dos anos 80, começaram a fazer ciclos abaixo de testosterona e os caras ficaram muito bons, né? Físicos impressionantes aí, né? Com a utilização de testosteronas e outros componentes, óbvio, né? Então, revolucionou, né? Em partes aí o bodybuilding da época, né? Então hoje em dia criou-se uma tendência que testosterona parece que é algo assim neutro praticamente, como se fosse né, a água, né, que na visão de alguns, né. A testosterona, eu queria deixar bem claro, né, que ela vai fazer o mesmo do que outros esteroides fazem, talvez numa escala um pouco diferente, mas não muito diferente do que outros esteroides fazem, né. Vou dar um exemplo. Você vai ter ganho de força, ganho de massa magra, queima de gordura, muito diferente, muito acentuada do que o corpo humano produz, do que a testosterona natural produz. Por mais que sua produção natural seja muito boa, você esteja uma idade jovem, sua produção seja legal, jamais ela vai se igualar a uma produção artificial de testosterona. Então, a testosterona ela promove inúmeros benefícios, né? Então as pessoas hoje têm essa tendência, não, porque tem que ser trembolona, tem que ser estanozolol, tem que ser não sei o que, porque o estano seca, porque a trembolona seca mais, o oxandrolona seca mais. A testosterona, põe aí testosterona, mas tem gente que faz até 100, né? E acabam tendo problemas aí nas funções aí sexuais, né? Então, e acabam depois ficando desesperadas aí, né? Correndo atrás de mil e uma coisas, né? Só não de exame, né? O cara já quer, aí com um problema de um colateral, ele quer um remédio para consertar outro colateral, para consertar outro remédio, para consertar outro colateral. É assim que é o jogo hoje em dia, né? Então e também existem pessoas que associam a qualidade da testosterona com libido. Isso é possível desde que depende muito das condições do seu organismo. Eu já vi caras reclamando de testosterona, aí é que acaba às vezes propagando uma fama. O cara tá com o eixo todo fudido, né? Vamos falar o português claro aqui, todo fudido. O cara lá, sei lá, esses dias o cara me falou, o cara, sei lá, deve ter tranquilamente aí, o cara
desde 2016, aí o cara tomando, 2016, 2017, tomando trembolona aí o ano inteiro. O cara provavelmente, né, tá com várias alterações, né, tomando ali a torta e a direita ali, de qualquer jeito, sem proteções, sem nenhum tipo de, de suporte, né, e vai fazendo aquilo por um tempo prolongado. E coloca uma testosterona junto, obviamente com o tempo, por mais que ele venha a usar a testosterona, ele pode ter problemas relacionados à libido, né, por mais que a dose de testosterona seja dobrada, seja triplicada, vai continuar tendo problemas, porque tem vários hormônios no corpo do cara que estão totalmente desregulados, né? Então o que acontece? A primeira coisa que o cara faz é achar que o produto não tem uma qualidade boa, ou que o cara pode tomar, sei lá, 10 Durateston de farmácia por semana, ele vai ter problemas, porque a parte hormonal dele está péssima. Então, você vê, você já fez, você viu, já fez exame, você já ouviu falar, já fez algum tipo de exame? Não, já fez o check-up? Não. Então, às vezes o cara para dar 200 conto numa garrafa de cachaça na balada, o cara dá, mas para fazer um plano de saúde de 200, 250 reais é caro, não pode, não dá, né? Para, sei lá, para gastar com a namoradinha lá no japonês, o cara vai, 200 e pouco cacetada. Agora, para fazer um exame, para cuidar da saúde, que é a coisa mais preciosa, né? Se você não tem saúde, você não tem trabalho, você não tem nada, não tem shape, não tem nada, né? Então, e os caras são muito negligentes quanto a isso. Então, quando dá algum problema, o cara acha que é dosagem, acha que é o tipo do éster, acha que é todo tipo de problema. Só que o único problema que não vê é o problema dele mesmo, de exames, né? E muitos casos também, né? As pessoas esperam demais dos produtos, né? O cara às vezes ele tipo começa com uma dosagem, eu acho que tem que aumentar, não tá legal. Aí depois aumenta, eu acho que isso aqui não tá legal não, tem que acrescentar mais tal coisa. E, pô, só não percebe que o treino não aumenta nunca, né? Treina ali a mesma carga ali há 4, 5 anos ali, tá fazendo a mesma coisa na academia. Então o que acontece? Antes de você estar pensando em dosagens, pense em melhorar a qualidade do seu treino, suas alimentações, a consistência da alimentação e dê tempo ao tempo, né? Um degrau de cada vez, né? Para você não cair da escada, né? Então, falando sobre doses, né? Veio um rapaz recentemente fez um comentário aqui perguntando, né? Eu estou fazendo a utilização, ele como muitos outros, né? O pessoal muito no direct, né? O pessoal fica me perguntando, eu vou falar isso mais uma vez, né? Eu já falei isso em outros vídeos, né? Mas sempre acabam acontecendo as mesmas perguntas. Eu estou usando, tá o rapaz nesse caso, estou usando 600 miligramas de testosterona, o que você acha? Eu devo aumentar? A única informação que eu tenho do cara é o nome e uma foto desse tamanho do cara aqui, assim. E assim, com base em que eu posso estar dando alguma opinião, né? Se eu estiver dando opinião, no mínimo, vai ser uma opinião irresponsável, assim, uma opinião muito descompromissada, né? Porque eu não posso determinar uma dose, né, para uma pessoa assim, né, para alguma pessoa, sendo que eu não tenho dados, né, sobre essa pessoa, o que que dados que eu poderia saber dessa pessoa? Nível de treinamento, massa muscular, descanso, o gasto calórico diário, né, atividade de trabalho normal, horas de sono, histórico médico, doenças, né, se já teve algum problema relacionado, isso não só para testosterona, para tudo, né, então eu não posso, né, dar uma opinião assim consistente, uma coisa séria, só com base em um relato de uma descrição de uma foto, tipo, tenho 20 anos, estou usando isso aí. Então, você entende? Então é muito difícil e não é má vontade. Porque se eu tivesse má vontade, não estaria aqui fazendo esse vídeo, né, falando sobre esses temas que eu venho falando, né? Não tem segredo aqui nesse canal, não tem negócio de esconder o jogo nem nada. Mas, né, eu também não posso sair falando coisas assim que eu não tenho, né, que eu não tenho dados para isso, né? Então, vamos falar agora, né, sugestões, né? Eu acredito muito que você, quando você vai fazer a utilização de alguma coisa, principalmente se você é natural ainda, ou se você ainda
teve alguns anos natural, está voltando a utilizar as coisas, que você comece com dosagens mínimas, com dosagens baixas. Aí é que está o X da questão, o que seria uma dosagem baixa? Todo mundo na internet chega aqui, um monte de canais, eu estou usando muito pouco, as dosagens são baixas. Eu acho que é bom você utilizar dosagem baixa. O que é dosagem baixa? Isso é muito relativo. Né? Eu já vi cruise aí que tem dosagem que parece um ciclo, né? De um bom ciclo, né? Como eu já falei em vídeos anteriores. Então, na minha visão, uma dosagem baixa de testosterona seria algo em torno ali de 200 miligramas por semana, 250 miligramas por semana, no máximo estourado 300 miligramas por semana. Isso eu considero uma dosagem baixa, né? Então, mais do que isso, 400, 450 a 600, assim, eu já acho que miligramas, eu já acho uma dosagem boa, intermediária. Inclusive é o que eu estou fazendo agora, 600 miligramas, né? Como se vocês quiserem ver, é só ver os vídeos anteriores aí desse novo Blast, né? Que eu estou fazendo aí. Então, 600 miligramas é uma dosagem considerável, dá para você conseguir muita coisa aí com isso, entendeu? Só que aquele negócio, o treino tem que andar junto, a alimentação tem que andar junto e tempo ao tempo, né? Martelando ali pontos fracos, né? Tem que acreditar no treinamento. Não adianta você acreditar, você não pode ficar acreditando em fármacos. Eles são muito bons, sim, são muito bons, desde que sejam bem utilizados. Então você não vai estar aproveitando o potencial máximo desses fármacos, né? O que você está investindo, o que você espera deles, né? Se você é muito aquém ali na questão do treinamento, muito abaixo ali no treino, às vezes o cara acha que treina bem, mas todo mundo acha que treina bem, quase todo mundo acha que treina. Eu achava que treinava bem, pois com alguns anos eu percebi que o meu treino era muito abaixo de um cara que queria estar competindo aonde eu estou competindo. Então eu fui tentando, de uns 2 anos para cá, eu tento melhorar essa questão do treino. Mas o que acontece? Eu ainda acho que eu posso melhorar ainda mais. Né? No começo de ano eu era um, agora no final desse ano sou outro. E ano que vem espero ser outro ainda. Né? Então, obviamente, né, tudo tem um limite. Chega uma hora que, por mais que você queira, né, você vai... Já estou tendo alguns problemas de articulação, né, que eu nunca tive, né? Mas, né, a gente vai tentando ali, né, driblando ali os problemas ali, tentando evoluir, né? E eu acredito muito que todos devem fazer isso, né? Em vez de sair aumentando as doses indiscriminadamente, que você reveja, né? Olhe, né? Faça uma análise assim realista, né? Tenha um pé no chão, né? Das suas doses, né? Então, para mim, acredito que eu nunca fiz a utilização de, não que eu me lembre agora, de mais de 1 grama por semana, né? Eu vou fazer isso mais para frente, talvez ano que vem. Eu quero fazer a utilização de 1,5 grama por semana, lógico, em combinação com outras coisas, num período de off, né? Que eu quero estar dando uma investida melhor ano que vem, depois que eu fizer a cirurgia de hérnia. Mas, a princípio, é isso aqui que eu estou falando para vocês nos vídeos, né? Dosagens baixas, né? Então, por isso que o vídeo fica longo. Então, o que acontece? Então, até perco o raciocínio, acontece, foda. Então, o que acontece? Então, vocês acabem, né? Então, vocês vejam aí, né? Na minha época, quando eu comecei a treinar no começo dos anos 2000 ali, meados dos anos 2000 ali, 2006, 2010, né? 2007, né? As pessoas, né? Se você falasse para alguém ali que você usava 3 Durateston por semana, a pessoa já... 3 Durateston? Oh, bom, hein? Se você falasse 4, não vai morrer. 4 você tá com o pé na cofa já. Pra você ver, 1 grama por semana, antigamente era considerado muita coisa de testosterona. Hoje, normal, tem gente que, já vi até relatos aí de 1 grama por dia, 2 gramas por dia. Né? Então você vê que o negócio é meio sem limite, mas eu acredito que dosagens estão altas, né? E geralmente no Brasil, acredito que não é todo mundo que tem um nível para estar usando tanta coisa, né? Tem tanta massa muscular assim, tanta coisa, né? Um nível tão elevado, né? Então, apesar de termos caras muito bons, mas é uma parcela muito pequena, talvez, que precise chegar perto de uma coisa dessa, né? Não é qualquer pessoa aí que vai subir num palco aí com 80 quilos, com 85, aí vocês me desculpem aí, mas acho que não vejo necessidade. É um gasto de dinheiro
com certeza adicional aí que você vai ter. E colaterais. O excesso, quanto mais excesso, mais suscetível a efeitos colaterais você vai ter, né? Então, e falando aí a questão da dose dependente, tem que falar dessa bosta dessa teoria, porque isso é falado ainda, né? Então, de acordo com essa teoria, igual esses dias eu... Então, de acordo com essa teoria, já era para eu estar usando 3, sei lá, tanto de coisa que eu já comecei a estar usando, sei lá, 1 grama por dia já também, igual o pessoal aí tá falando que faz, né? Então, isso nos meus vídeos falando sobre cruzes, ficou comprovado que é uma grande besteira, né? Esse negócio de dose dependente não existe. Quem faz a dose mínima efetiva também, e essa história de dose mínima efetiva, eu não acredito muito nisso. Quem faz a dose mínima efetiva é você. Você tem que achar a sua dose mínima efetiva. Tudo que, na minha visão, tudo que for acima do que o corpo produz vai gerar um resultado. Seja ele muito pouco, né? Tendo todas as variáveis de treinamento, dieta, todas as variáveis em dia, né? Supondo que você faça tudo muito certo, né? Essa questão aí do mínimo efetivo, eu já tive bons resultados usando dosagens de algumas substâncias que estavam abaixo desse mínimo efetivo, né? Essa tabelinha aí que não sei quem inventou também, né? Então, vocês comecem com doses baixas, mesmo que às vezes fique abaixo do usual, né? Porque tem muita gente que às vezes, não, tal coisa é tanto, tal coisa, às vezes o cara nem conhece, nem usou. Aí o cara chega lá e fala pro cara, não, no mínimo você vai ter que fazer isso aqui. No mínimo, mas por quê? Porque sim, porque é assim que todo mundo faz. Então, não caia nessa. Então você descobre qual é o seu mínimo efetivo. Então quanto menos coisa você usar e mais treino você tiver, melhor você vai ficar. Tendo visto que eu já vi muitos caras aí com doses aí exorbitantes aí, com resultados bem frustrantes aí, bem abaixo do ideal, né? Então você acaba vendo que não é só isso que vai deixar só a dosagem aí que vai fazer com que você fique muito bem, né? Então, relação, né? Vamos falar um pouco sobre meia-vida, né? Para quem não sabe, né, meia-vida é o tempo de ação no organismo, né? Por que meia? Porque é o período, é a contagem. Vou te dar aqui um exemplo prático aqui para quem não sabe ainda, né, o que é meia-vida. Por exemplo, o enantato e o cipionato, eles têm a meia-vida longa. O que seria isso? Em torno de 7 dias e meio. Então, o que acontece? Com exatidão assim não dá para saber, né? Mas por volta de 7 dias e meio, né? Segundo os estudos aí recentes científicos aí, né? Então, o que acontece? Você faz hoje, suponhamos, hoje é quarta-feira, você faz a aplicação de 300 miligramas de enantato, que é uma apresentação bem comum, né? 300 miligramas de enantato. Hoje na quarta-feira. Na outra quarta-feira, daqui 7 dias e meio, 8, você vai ter mais ou menos ali no seu corpo, né? Na terça-feira para quarta ali, você vai ter mais ou menos no seu corpo ainda 150 miligramas de testosterona. Daqui mais 7 dias e meio, você vai ter metade de 150. E por aí vai, entendeu? Então por isso, e assim, se você faz hoje, quarta-feira, você usa 300 miligramas. Daqui na sexta-feira você usa mais 300. Então você já viu que você já fez um empilhamento aí, né? Então, conforme o empilhamento, né? Por isso que muitas pessoas às vezes terminam o ciclo. O cara terminou hoje, a última aplicação do cara foi hoje, de testosterona, de um enantato. Amanhã ele começa a TPC. Um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Nem deu tempo ainda do artificial sair do corpo do cara. E às vezes, dependendo da dosagem, vai demorar mais de mês para sair do corpo do cara. Então, é muito comum você ver relatos das pessoas dizendo assim: eu parei um mês de usar as coisas aí, não perdi 1 quilo. Não perdi 1 quilo, segurei tudo. Realmente, ainda está circulando no corpo, muita dosagem alta. Então, o que acontece? Já a meia-vida da Durateston também é mais ou menos isso, né? 7 dias e meio, devido aos 2 ésteres mais longos, porém tem um pouco de instabilidade por causa dos 2 ésteres mais curtos, porque a
Acaba fazendo aí uma flutuação. E cipionato, né? Mesma coisa, 7 dias e meio por aí. E o propionato já é diferente. O propionato é de 2 a 3 dias. Então você vê que se você usou ali 100 miligramas, daqui 2 ou 3 dias, né, por volta de 2 ou 3 dias, essas 100 vão virar 50. E daqui mais 2 ou 3 dias, que daria 2, 4, 6, você já vai ter, dessas 100 miligramas, você já vai ter 25 miligramas. Você vê como ela sai rápido do corpo. Então aqui que está a jogada que eu vou falar para vocês. Isso é muito interessante, às vezes, essa utilização para algumas modalidades que possuem testes antidoping, né? Então fica aí, né, a explicação de que algumas pessoas preferem usar esteroides de meia-vida curta, porque é muito mais fácil de você estar contabilizando, né, em dosagens baixas, é mais fácil de você estar fazendo ali a contabilidade ali e contando ali para o atleta estar se livrando do doping, né? Aí você vai me dizer, mas tem os testes, é todo mundo natural. Natural, meu filho. Um negócio de natural, porque alto nível, tá quase todo mundo ali envenenado aí até a tampa, não seja burro, não seja ingênuo, né? Então, tem vários exemplos aí de vários atletas aí brasileiros, internacionais aí que fizeram utilização de doping. Também o doping tem uma questão política, né? Pega quem tem que ser pego, né? Quem está no momento de ser pego por algum motivo ou por alguma, sei lá, por algum motivo. Mas no caso, né, como no jogo de futebol, né, que até um tempo atrás, não sei como é hoje em dia, mas eram sorteados ali 2 jogadores, né, e eles acabavam ali fazendo o teste de urina. O teste de urina é muito fácil de ser burlado. Então, se no caso de esteroides ali, quem ainda não viu o filme Ícaro, né, eu já falei aqui desse filme, né, vou falar de novo. Esse filme Ícaro, né, que esteve aí no Netflix um tempo, não sei se ainda está, né? Você via ali a consulta, o ciclista, né? Ele queria fazer o mesmo trabalho que o Lance Armstrong fez, né? Na época de competidor, né? Sendo que sempre foi campeão várias vezes, se submeteu a dezenas, centenas aí, sei lá, de testes, né? E nunca foi pego. Mas por quê? Uma que ele tinha uma proteção ali da federação, né? E também, se caso fosse pego, tinha maneiras de burlar. Então no vídeo, esse ciclista aí, né, amador, ele teve uma consultoria com o especialista do sistema de doping da Rússia, da Rússia de anos atrás. Então você vê que pela conversa deles, né, ali no filme, você vê eles falando de propionato. Ele fez a utilização de propionato de hormônio de crescimento de GH. Então, você vê ali a conversa, né? Conversa vai, conversa vem. Ele falando, tá, mas que dia que é a competição, não sei o quê. Tal dia, então daqui 2 semanas você interrompe o uso, tal, não sei o quê. Só que ele já teve vários benefícios dali do produto, mesmo que no dia não tenha mais traços, mas ali ele já teve um ganho de massa, um ganho de resistência, um ganho de inúmeros benefícios, mas no dia não vai estar presente ali no exame se ele for um cara bem assessorado, né? Acredito que quando muitos atletas caem em doping, ou seja, ou fez porque fez uma besteira enorme, né? Talvez sem o conhecimento dos médicos, né, que acompanham, ou algum erro de cálculo, né? Porque coisas de meia vida longa você pode acabar se enrolando, né? No empilhamento e no cálculo. Então por isso é mais fácil ali ser trabalhado ali esteroides de meia vida muito curta e de dosagens baixas. Então não quer dizer que porque o exame do cara deu ok no antidoping, que ele estava limpo, que ele era natural. Então, vocês fiquem aí, fiquem espertos aí, né? Não sejam inocentes aí. Então, tá aí mais uma questão. Então, a princípio é isso, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso eu lembre de mais alguma outra questão, eu vou estar fazendo aí uma complementação aí do vídeo, né? E qualquer dúvida, sugestão, dúvidas assim que eu possa estar ajudando aí, sugestões de temas, né? E qualquer outra coisa relacionada aí, vocês podem estar colocando aqui, eu leio tudo, né? Sempre respondo tudo. E muito obrigado a todos aí, muito obrigado aí pessoal que se inscreveu no canal aí ultimamente, né? Deu uma aumentada legal aí no número de amigos aí que acompanham o trabalho. E espero que esse conhecimento aí possa ser passado aí para o maior número de pessoas, né? E muito obrigado aí você que teve paciência aí de assistir até o final. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí.
Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E no próximo vídeo promete. Valeu, pessoal.